Bom, em si ele abriu numa região de consolidação. Então vamos marcar ela aqui, essa região de preço aqui, ó. Então, o comportamento que ele teve nessa região aqui anteriormente foi de um triângulo simétrico, que aí ele acabou perdendo e veio completar uma onda 5. Curiosamente, o comportamento que a gente tem hoje, nessa zona de preço, ele é o inverso, ou praticamente bem parecido. Temos um triângulo, só que em vez de simétrico, é um triângulo assimétrico, é um triângulo expansivo. Tanto é verdade que a distância percorrida no triângulo simétrico foi a distância maior aqui percorrida quando executamos o triângulo expansivo. Tá? Então, praticamente aí temos um retângulo e um espelhamento do preço. Tá? Ainda falando de espelhamento, que é um conceito muito interessante. Quando o preço faz esse rompimento, existem diversas formas da gente traçar e definir esse alvo. Uma delas é dobrando esse retângulo aqui de consolidação. O preço ele busca essa região. Então, aqui era a região de alvo do preço, que casava com a região de suporte anterior, que virou resistência. Quando o preço ele faz essa movimentação aqui com um volume bem pesado aqui em cima, temos um conceito lá no livro da Análise Técnica Explicada do Mark J. Pring, que fala que é uma chacoalhada, é uma zona de consolidação, porém o mercado não evolui, não perpetua a alta. Após um movimento bem expressivo de alta, que chega aqui numa média de 200 períodos, com um movimento bem esticado, então o índice ele não tem mais fôlego para continuar esse movimento de alta e termina por reverter o movimento. Para quem acompanhou a minha análise do dia anterior, eu havia dito que executamos 5 subondas em A, fizemos uma onda B, que ainda estava em andamento, e executamos uma onda C. Essa onda C ela possui muito frequentemente um alvo de onda A. A onda A ela vem até aqui. Tá? Por que ela vem até aqui e não até aqui em cima? Esse conceito é chamado de topo ortodoxo. Brevemente falando, dentro dessa impulsão aqui, temos 5 subondas. Dentro da nossa onda 4, estamos fazendo topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais altos. O extremo de retração da onda 4, ela foi aqui no ponto A do nosso triângulo. Porém, o início da minha onda 5, ela foi aqui no ponto E, o final do triângulo que veio executar o comportamento de baixa. Então, eu vou aferir o meu alvo a partir do ponto E, de forma que eu tenho 100% em onda 3, e eu vou colocar meu ponto 0 não no extremo de preço da onda 4, e sim no ponto E. E dessa forma fica muito mais assertivo. Olha o 61,8 como é atingido e reverte o movimento para cima. Portanto, ponto E foi um topo ortodoxo. E aqui eu tenho a mesma situação. Muitos podem achar que o extremo da onda A foi aqui, e aqui foi a retração da onda B. Porém, o comportamento ele terminou aqui, ó, de topos e fundos ascendentes, e aqui, daqui para cá temos outro tipo de comportamento, que é um comportamento de alargamento. Aqui temos um alargamento. Quando eu inicio a minha alta, que é aqui no ponto E desse triângulo expansivo, eu vou executar esse comportamento aqui. Ó. Eu sempre pego a média de toques do suporte e da resistência, fica mais assertivo. E olha que interessante que essa onda C, ela tem alvos aqui do nosso alargamento. A partir daqui, rompi, eu vou executar isso daqui. Tem alvos da nossa onda A, tem média de 200 períodos, que está descendente. Tem alvo desse retângulo e ainda tem alvos do nosso micro movimento de onda C, que eu vou aproximar para vocês verem. Daqui até aqui eu tenho uma onda 1 da onda C, pego meu ponto 0, coloco na retração da onda 2 e eu quero 161,8. Venho fazer a onda 4, bem mais errática do que a onda 2 e completar aqui, que casa com a região de suporte aqui atrás. Isso é muito importante, pessoal. Se vocês têm um alvo traçado em Elliott ou qualquer outro tipo de análise que vocês forem fazer, esse alvo ele tem que coincidir com regiões do passado. Inclusive um aluno veio perguntar para mim se ele penetrasse na região do alargamento do dia anterior, que foi esse daqui, alargamento simétrico, se íamos vir completar esse alargamento inteiro. Eu falei, cuidado, né? A gente tem níveis de suporte e resistência dentro desse alargamento.
e esse daqui era um deles, ó. Então, se um dia o preço retornar aqui para essa região aqui em cima, provavelmente vamos sentir também os 50%, que foi uma região de resistência e fechamento aqui de algum dia. Então, temos que unir todos os conceitos. E olha que interessante também que temos uma região de preço, essa linha aqui, que ela serviu para ejetar o nosso preço para baixo no dia de hoje. Quando o preço perdeu no pregão anterior, essa linha aqui, esse suporte do alargamento, ele executou esse movimento com muita violência, com rapidez, veio buscar esse alvo aqui embaixo. Quando viemos tocar nessa linha de novo, a partir aqui do VWAP, que decidiu o movimento, olha a perfeição que temos no alvo aqui embaixo. E por que ele perdeu essa quantidade, esse fundo aqui? Por que ele perdeu isso daqui? Então vamos pegar esse retângulo aqui e colocar a partir desse topo aqui. Temos essa mesma quantidade aqui, aproximadamente, tá? Essa mesma quantidade de distância dessa linha que vem aqui cortando o tempo, vamos dizer assim, que vai servir como força no futuro para o preço. É claro que também essa região aqui embaixo, ela é o 50% daquele retângulo de consolidação que a gente falou no início da análise. Então, a partir daqui, completamos o alvo em cima, tivemos o alvo aqui embaixo, e aqui temos 50% em fechamento dos candles como consenso do mercado. Também é uma outra abordagem que poderia ser usada. E o mercado ele muda de comportamento, né? Esse candle, apesar de não ter muito volume financeiro, ele chama os compradores. Foi um engolfo de alta, não tem muito volume, porém é horário de almoço, então o volume naturalmente ele vai cair. E aí temos 3 barras compradoras que chamam o comportamento comprador para levar o preço de volta aos 50% daquela região. E vai completar o alvo, né, com muita dificuldade. Particularmente não participei desse movimento, mas poderia ter traçado uma LTA aqui e pegado o último movimento aqui de alta, o rompimento talvez desse candle aqui. Mas aí a operação de risco retorno muito baixo. Olha como o preço ele vem fazendo uma espécie de leading diagonal, né? E essa linha aqui ela não existe por acaso. Se a gente for pegar ela aqui para o passado, ó, temos aquele fundo lá que conecta com esses topos aqui. E após 3 puxadas de alta, o preço muda de comportamento para topos e fundos descendentes para fazer uma retração desse primeiro movimento que vem buscar os 50% para romper essa micro tendência de queda. E aí finaliza o dia. Além de que também, esse topo aqui, depois dessas 3 puxadas de alta, temos uma LTB que o preço veio buscar aqui no final do dia. Então, no dia de amanhã, podemos ter um cenário de queda respeitando essa LTB ou executar proporções desse primeiro movimento aqui para alta, a partir daqui. Primeiro, buscar essa região de topo, tá? Então ele tem que superar isso daqui para depois buscar esse último fundo aqui dentro desse alargamento. Isso num cenário de alta. Beleza, pessoal? Então essa é a minha breve análise que eu quero deixar com vocês. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários.